Jogos de hoje, mas antes não se esqueça de se inscrever. Às 16 horas, pelo Campeonato Paulista teremos o jogo entre Portuguesa versus Ponte Preta. Às 18 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Paulista teremos o jogo entre Guarani versus Botafogo de São Paulo. Às 18 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Paulista teremos o jogo entre Novo Horizontino versus São Bernardo. Às 20 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Paulista teremos o jogo entre São Paulo versus Primavera. Às 18 horas, pelo Campeonato Mineiro teremos o jogo entre Norte versus Uberlândia. Às 19 horas, pelo Campeonato Mineiro teremos o jogo entre Tombense versus URT. Às 18 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Mineiro teremos o jogo entre Galo versus Atletic. Às 16 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Mineiro teremos o jogo entre Pouso Alegre versus Democrata de Governador Valadares. Às 18 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Gaúcho teremos o jogo entre Grêmio versus Novo Hamburgo. Às 21 horas, pelo Campeonato Carioca teremos o jogo entre Volta Redonda versus Madureira. Às 21 horas, pelo Campeonato Carioca teremos o jogo entre Portuguesa do Rio de Janeiro versus Nova Iguaçu. Às 21 horas, pelo Campeonato Carioca teremos o jogo entre Flamengo versus Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Às 21 horas, pelo Campeonato Carioca teremos o jogo entre Bangu versus Boa Vista. Às 16 horas, pelo Campeonato Paranaense teremos o jogo entre Foz do Iguaçu versus Atlético Paranaense. Às 20 horas, pelo Campeonato Paranaense teremos o jogo entre Maringá versus Galo Maringá. Às 18 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Paranaense teremos o jogo entre Londrina versus Independente FSJ. Às 18 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Baiano teremos o jogo entre Porto da Bahia versus Galícia. Às 16 horas, pelo Campeonato Baiano teremos o jogo entre Jequié versus Vitória. Às 19 horas, pelo Campeonato Catarinense teremos o jogo entre Santa Catarina versus Barra. Às 19 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Catarinense teremos o jogo entre Brusque versus Concórdia. Às 16 horas, pelo Campeonato Goiano teremos o jogo entre Goiatuba versus Atlético Goianiense. Às 16 horas, pelo Campeonato Goiano teremos o jogo entre Aparecidense versus Abeca Ouvidorense. Às 16 horas, pelo Campeonato Goiano teremos o jogo entre Inhumas versus Goiás. Às 16 horas, pelo Campeonato Goiano teremos o jogo entre Craque versus Centro-Oeste. Deixe seus palpites nos comentários e não se esqueça de se inscrever. Esse é o canal Fute Mistérios.